Jornal Jovem Pan para todo o Brasil. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. Economia, bolso dos brasileiros. A inflação oficial aqui no Brasil ficou abaixo do teto da meta pela primeira vez desde 2023. Denise Campos de Toledo chegando aqui mais uma vez com a gente. Qual a leitura que é possível fazer desse indicador? Boa notícia? Os indicadores devem continuar assim? Em princípio, uma boa notícia, né, Tiago? A inflação finalmente, depois de vários anos aí de muita pressão, ficou abaixo do teto da meta. Teve momentos no ano passado que se imaginava que a inflação pudesse passar dos 6%, veio o aperto monetário, a elevação forte da taxa básica de juros e o fechamento de 2025 ficou em 4,26%. Nós podemos conferir aqui, houve no mês de dezembro, a variação foi de 0,33%, 2025, 4,26%, 2024 tinha sido de 4,83%. Houve um aumento da inflação de novembro para dezembro, mas houve essa queda anual, menos 0,57 ponto percentual e abaixo do teto da meta de 4,5%. E nós tivemos na composição do índice anual, nós vamos ver agora na próxima tela, a alimentação no domicílio foi o que mais contribuiu. Ela teve uma variação de 1,42%. No ano anterior tinha sido de 8,22%, nós tivemos uma super safra, o câmbio também ajudou, queda de preços de commodities daqueles produtos que têm cotação no mercado internacional, bens industriais também colaboraram, nesse caso também pesa a questão do câmbio, vieram de uma alta de 2,87% no ano anterior para 2,41%, agora serviços continuaram sendo os vilões desse processo e é um dos itens que mais preocupa o Banco Central na definição dos juros, porque é uma pressão contínua com serviços rodando acima da inflação. Foi uma variação de 5,99%, quase 6% no ano passado, ante a variação de 4,74% que nós tivemos em 2024. Durante todo o ano, nós falamos dessa questão dos preços de serviços, a demanda aquecida, muitos estímulos do governo, recuperação de mercado de trabalho. E aí nós temos a variação do mês de dezembro, que a composição não foi boa. Apesar de a inflação do ano passado ter ficado abaixo do teto da meta, a composição de dezembro acende aí alguns alertas. A alimentação no domicílio, depois de vários meses de deflação, subiu 0,14%, muito pressionada por carnes, 1,48%. Em média, tem, claro, a demanda sazonal, né, do último mês do ano, por carnes típicas, inclusive, de consumo no final do ano, mas frutas também subiram. Vamos ver se foi apenas a questão da sazonalidade, qual vai ser a variação agora em janeiro. Nós tivemos artigos de residência com alta de 0,64%, transportes já subiram, mas aí o problema não foram os combustíveis, como costuma ocorrer, mas sim passagens aéreas com alta de mais de 12%, e nós tivemos os transportes aplicativos com um avanço de mais de 13%. Então, isso pressionou muito o grupo Transportes. E, de novo, tivemos serviços mantendo aquela trajetória de muita pressão, alta no mês de 0,56%. Os núcleos também subiram. Então, a gente percebe que tudo isso faz com que o Banco Central não tenha muita segurança. E mesmo com a inflação tendo ficado abaixo do teto da meta dos 4,5%, sabemos que o objetivo do Banco Central é fazer com que a inflação e as projeções convirjam para o centro da meta de 3%. É um horizonte maior. Essa meta agora não é mais apenas anual, tem esse outro horizonte, mas a gente vê uma resistência muito grande. Nós passamos boa parte do ano passado com a taxa básica de juros na faixa dos 15%, e apesar disso, nós tivemos uma variação da inflação ainda não tão longe assim do teto da meta, foi 4,26%. Mas agora nós vamos conferir com o repórter Matheus Dias a repercussão desses dados que saíram hoje, da divulgação do IPCA. Matheus, boa noite. Boa noite, Denise. Boa noite a você, ao Tiago Berraich, a todos que nos acompanham aqui no Jornal Jovem Pan. Como você muito bem adiantou, Denise, hoje, então, o IBGE lançou os dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, referente ao acumulado dos últimos 12 meses, o que se refere a 2025, tendo a inflação a 4,26%. O motivo, então, foi de muita comemoração para a base aliada de Lula, para todos os apoiadores do PT e do governo atual, que disseram que vem agora o cenário como muito promissor para o futuro também. Essa inflação de 4,26%, que é a menor
desde 2018 e já com esse otimismo também elevado agora para 2026, o governo imagina que no final do ano a prospecção é de que seja a menor inflação desde o Plano Real de 1994. É claro que muito dessa deflação se passa pelo Banco Central, a base do presidente Gabriel Galípolo, que esse ano passado, de 2025, teve bastante restrição, como a Denise disse, elevando a taxa de juros exponencialmente, chegando a 15%, fazendo com que o Brasil tivesse a segunda maior taxa de juros do mundo, a maior do Brasil nos últimos 20 anos, mas que teve como efeito, então, essa deflação. No caso, ano passado, o Banco Central, então, estourou a meta da inflação durante 6 meses. Na verdade, estourou o teto da inflação durante 6 meses consecutivos, de janeiro a junho. E quando isso acontece, o presidente do Banco Central, que no caso atualmente é Gabriel Galípolo, tem que escrever uma carta ao presidente, na verdade ao ministro da Fazenda, que hoje é Fernando Haddad. Essa carta foi escrita explicando os motivos por estourar esse limite da meta durante 6 meses consecutivos, e em julho de 2025, aí Gabriel Galípolo tomou a medida mais agressiva até então de elevar a taxa de juros. Foram 7 elevações consecutivas, levando a taxa de juros de 10,5% até 15%. Essa taxa que foi mantida depois durante 5 reuniões do Comitê de Política Monetária. Então, os diretores do Banco Central, os diretores ali do Copom se reuniram 5 vezes e nas 5 oportunidades votaram de forma unânime pela manutenção da taxa de juros, que até hoje segue a 15%. Essa taxa, então, que gerou uma deflação mês a mês, a taxa da inflação foi caindo no país até que chegasse agora nesse valor que foi considerado até otimista por conta de economistas e especialistas que avaliavam desde o começo do ano, imaginavam que o resumo de 2025 seria uma inflação a 4,9%. O próprio Banco Central tinha uma visão menos otimista do que a atual. Ele visava que chegaríamos no teto da meta de 4,5%, meta essa que fica entre 1,5% e 4,5%, o centro da meta, como a Denise bem disse, 3%. O Banco Central imaginava que chegaríamos no teto da meta. Só que já em novembro, a inflação era de 4,46%, abaixo do teto da meta. E agora, então, finalizando o ano com 4,26%. Quem se aproveitou desse momento, então, foi o presidente Lula, que usou os dados também para palanque político, e ele atacou ao que diz ser os pessimistas da economia. Lula disse que há um ano o mercado dizia que íamos fechar 2025 com inflação de 5%, fora da meta. Hoje o IBGE confirma que os pessimistas estavam errados. Encerramos o ano com o IPCA de 4,26%, o menor índice desde 2018 e dentro da meta estabelecida para a nossa economia. Esse dado confirma: teremos em 4 anos a menor inflação acumulada da história, resultado de uma política econômica séria que faz o Brasil crescer, distribuir renda e considera em primeiro lugar o bem-estar do povo brasileiro. Lula falou isso realmente, claro, levando em conta que com uma inflação mais baixa, com a taxa de juros mais baixa também, aí o dinheiro do brasileiro é mais valorizado. Mas claro que muito se deve aos agradecimentos ao Banco Central. Lula deve agradecer bastante a Gabriel Galípolo, que mesmo durante esse 2025 de muita pressão inclusive dentro da base governista, em que Fernando Haddad, em mais de uma oportunidade, disse que já havia momento para baixar a taxa de juros, e Gabriel Galípolo, assim como os outros diretores do Banco Central, se mantiveram firmes com essa taxa, mesmo que muito alta. Teve esse resultado agora de uma inflação a menor desde 2018 e que talvez faça com que 2026, o final de 2026, chegue à menor taxa da inflação desde 1994, viu, Tiago? Tiago, Matheus, muito obrigada pelas suas informações. Pois é, Tiago, a gente vê o presidente falando dos juros aí, né, Lula comemorando, né, essa inflação baixa, não é tão baixa assim, e essa taxa Selic de 15% deve continuar na reunião do Copom deste mês agora. O mercado financeiro, a partir desses dados que foram divulgados hoje do IPCA, não conta com a possibilidade de algum corte em janeiro, inclusive porque há outras dúvidas. Parte da pressão inflacionária que nós tivemos veio das condições das finanças públicas, de estímulos dados pelo governo, programas de transferência de renda, reajuste real do salário mínimo, condições que persistem. Agora ainda tem a isenção maior do imposto de renda, que vai dar mais poder de compra para uma boa fatia da população. Então, isso pode acabar sustentando algumas pressões de preços. Então, o Banco Central deve observar mais o cenário. Talvez em março haja início da redução da Selic, mas que chegaria ao final do ano na faixa de 12,25%, 12,5%. Isso não vai dar muita folga para comemorações do governo, não. Nós devemos ter uma inflação
inflação ainda perto dos 4%, pelo menos é a projeção inicial para este ano, e o mercado contando com essa queda muito gradual dos juros, que só deve começar no mês de março. E um outro dado, a inflação oficial ficou em 4,26%, Tiago, mas a aposentadoria para quem recebe acima do mínimo vai ter uma correção abaixo da inflação, porque a referência é o INPC, também calculado pelo IBGE, que fechou o ano em 3,9%. Então, a correção vai ser de 3,9%, ante a inflação de 4,26%. E só mais um detalhe, também esfriou a expectativa quanto a cortes adicionais dos juros nos Estados Unidos. Hoje saiu o payroll, que é o principal índice de emprego nos Estados Unidos, geração de 50 mil vagas, se esperava 66 mil, mas a taxa de desemprego ficou em 4,4%, ante a medição anterior de 4,5%. Então, se vê uma desaceleração gradual, mas, de qualquer modo, o Fed deve ter uma cautela e se fala da possibilidade dele manter as taxas no nível atual até o mês de abril, com algum corte, talvez só em junho, dependendo do que acontecer até lá. É isso, Tiago.